A alegria, o contentamento de que faz parte de todo aquele que ama e glorifica a um Deus mais que vencedor. Amém? Amados, você que nos visita, mais uma vez, seja bem-vindo, esteja conosco nesse momento de adoração, continue elevando seu coração, a sua mente a Deus, para que juntos possamos sair daqui edificados. Hoje, nós estamos encerrando uma série de pregações, cujo tema foi e é a oração. Esperamos que essas mensagens estejam edificando, ensinando a congregação e a todos que tiveram e têm tido a oportunidade de estar conosco nesse lugar, adorando a Deus durante esse mês de novembro. Então, assim, hoje nós temos a última pregação com o tema da oração, e que vocês possam, que todos nós possamos nessa manhã mais uma vez, nos instruirmos, aprendermos mais um pouco da oração que Deus tem nos proporcionado, através do Filho de Deus. O tema da mensagem de hoje é a oração de Jesus, ok? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado, ó Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de podermos estar na Tua santa presença, meu Deus. Obrigado, ó Deus, pela congregação, pelos irmãos, irmãs. Obrigado, ó Deus, por todos aqueles que nesse momento se encontram nesse lugar. Deus, que o Espírito Santo do Senhor promova em nós, promova em cada um dos que estão aqui, a alegria, o contentamento, a certeza, ó Deus, que Jesus é o Senhor de nossas vidas, a certeza de que não há outro caminho que nos leve até o Senhor, que não seja Jesus Cristo, e que tudo que foi feito aqui, ó Deus, e que será feito, continue sendo para a Tua inteira adoração. Abençoa essa mensagem, abençoa essas palavras, ó Deus, que elas não sejam minhas, mas que sejam, ó Deus, provenientes da Tua vontade, e que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, edificados com essa palavra que é o poder de Deus. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados, gostaria de iniciar essa mensagem afirmando que Jesus era um homem de oração. Jesus orou em momentos importantes de sua vida, em momentos de grandes decisões, em momentos de grandes provações. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós encontramos por diversas vezes Jesus entrando na presença de Deus através da oração. Jesus se colocando diante de Deus em íntima comunhão através da oração. Mas, a meu ver, existe um momento ímpar que está registrado em um dos evangelhos. É lá no Getsêmani, poucas horas antes de Jesus ser preso pelas autoridades romanas. Por favor, abram lá em Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E vamos dar início com essa primeira leitura. Um dos episódios mais marcantes, talvez o mais forte na vida de Jesus, um momento tremendo. Lucas 22. Lucas fala que Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras, e dessa vez ele vai acompanhado com os apóstolos. A partir do versículo 40, amados, por favor. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor
se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristezas. Jesus, como eu falei, orou em momentos muito importantes de sua vida. Como lemos agora em Lucas capítulo 6, nosso irmão Geraldo, Jesus passou a noite inteira no monte, orando a Deus, para escolher os seus apóstolos, aqueles homens que iriam acompanhar durante 3 anos. Jesus orou antes de fazer grandes obras, amados. Certa vez, chegou uma triste notícia para Jesus, e disseram que um grande amigo seu estava muito enfermo, estava doente. Esse amigo seu era Lázaro, irmão de Maria e de Marta. E Jesus demorou ainda 2 dias naquele lugar. Quando Jesus chegou lá, próximo à aldeia, em Betânia, onde morava essa família, Lázaro já havia sido enterrado fazia 4 dias. E Marta soube da presença de Jesus, e Marta foi até lá. E quando ela chegou perto de Jesus, ela falou, a primeira coisa que ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, porque já haviam passado 4 dias, mesmo agora, tudo que tu pedir a Deus, ao Pai, Ele vai te conceder. E Jesus fala: Marta, o teu irmão, ele vai ressurgir. Ela falou: eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no último dia, no dia da ressurreição. Ele diz: Marta, aquele que crê, mesmo que morra, viverá, e o que vive e crê, não morrerá eternamente. E Marta rapidamente volta para casa para chamar sua irmã Maria, e ela chama Maria. Maria se levanta e vai com ela. As pessoas que estão com ela naquele momento lá, tristes por causa da morte de Lázaro, elas pensam que Maria vai ao túmulo, e Maria sai junto com Marta. E quando Maria chega próxima a Jesus, ela se joga aos pés de Jesus e fala as mesmas palavras de Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não haveria falecido. E as pessoas que estão junto de Maria e Marta estão chorando, estão se lamentando, e Jesus se comove com aquela tristeza. E Jesus pergunta: aonde está enterrado o meu amigo Lázaro? E elas levam Jesus até lá. Quando Jesus chega próximo ao túmulo, diz o texto, Jesus chorou. E as pessoas falam: puxa vida, ele amava verdadeiramente ao seu amigo Lázaro. Mas será que, se ele fez tantos milagres, curou, deu vista a cegos, será que ele não poderia evitar que Lázaro houvesse morrido? E Jesus, em espírito, novamente se comove de maneira muito forte, e ele fala assim: tirem a pedra. E Marta fala: Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal. Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu não te falei, se tu creres, verás a glória de Deus? Vamos ler João 11, por favor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41. Do momento em que Jesus pede que tirem a pedra do túmulo de Lázaro. Versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus foi um homem de oração. Vocês já pensaram nisso? Jesus e Deus eram uma só pessoa.
Por que Jesus deveria orar ao Pai? Jesus inclusive afirma isso em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Precisaria ele então orar a Deus? A resposta é bem clara, amados, está no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 7, não precisa abrir, eu vou ler. O autor diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua piedade. Jesus era um homem de carne e osso, como eu e como vocês. Jesus, embora possuísse todos os atributos divinos, Jesus possuía uma natureza humana. Assim como nós, Jesus teve uma família, teve uma mãe, teve um pai, teve irmãos, passou pelas mesmas situações dessa vida que todos nós já passamos ou iremos passar. Jesus teve os mesmos sentimentos que nós temos. Como vimos, Jesus chorou. Jesus se aborreceu com os cambistas lá no templo e expulsou-os. Jesus se alegrou lá em Caná, naquele casamento, com seus amigos e a sua família. Jesus foi uma pessoa como qualquer um de nós. Jesus era um homem diferenciado, porém, ele nunca pecou. Jesus era um homem de oração. Certa vez, os seus discípulos, influenciados pela sua vida de oração, pelo seu exemplo de oração, eles lhe pediram que ensinassem para orar. A resposta imediata a esse pedido, nós encontramos em Lucas capítulo 11, por favor, abram em Lucas, capítulo 11, versículo 2, Lucas, capítulo 11, versículo 2. Os apóstolos pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. E Jesus vai ensinar com essa oração. Lucas 11, 2, dizendo: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não o deixeis cair em tentação. Essa oração, todos nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Quando eu era criança, a minha mãe me ensinou essa oração, a minha primeira oração, e também outras orações, que com certeza vocês também aprenderam. Pelo menos na minha geração, tinha outros tipos de orações, como existia uma que dizia: 14 anjos me acompanham, dou nos pés, dou na cabeça, 2 ensinam o caminho da salvação, e por aí vai. Eu já esqueci essa oração. Existe a oração de São Francisco, né, que é tão famosa. Então, Jesus passou a ensinar aos discípulos, aos apóstolos, essa oração. Agora, na verdade, amados, prestem atenção no que eu vou dizer. Jesus, quando ensinou essa oração aos apóstolos, ele não estava ensinando palavras que fossem memorizadas, decoradas e repetidas, vezes após vez. Jesus ensinava como os discípulos deveriam entrar na presença de Deus. Essa oração feita por Jesus foi apenas um padrão, um modelo que deveria ser seguido pelos apóstolos. Jesus deu o exemplo. Era como se ele falasse assim para eles: quando vocês orarem, quando nós orarmos ao Pai, nós devemos, primeiro, reverenciar e glorificar a Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Reverência e glória a Deus. É maravilhoso, amados, ver que importantes personalidades da Bíblia, como Davi, Neemias, Daniel,
Ana. Essas pessoas, quando oravam a Deus, elas reverenciavam ao Senhor, elas exaltavam, elas glorificavam Deus como o Senhor, Criador de todo o universo. Então, quando nós vamos adentrar a presença de Deus, nós devemos entrar com reverência, com gratidão e glorificando a Deus. Esse é o modelo que Jesus quis passar para os discípulos. Segundo, devemos buscar a vontade de Deus. Venha o teu reino. Amados, eu confesso, às vezes, pela pressa, nós temos a tendência de entrarmos na presença de Deus já pedindo. De cara, já vamos pedindo a Deus: ó Senhor, me dá um bom dia, ó Senhor, faz com que eu vença essa provação. Não é isso? E o pior ainda, existem pessoas que quando entram na presença de Deus, elas exigem, elas determinam que Deus faça o que elas querem, o que elas estão pedindo. Eu creio que a palavra não ensina isso, meu irmão. Nós estamos vendo isso aqui, iremos ver mais na frente. Precisamos entender, amados, que a oração não é um instrumento para manipular a Deus, para fazer a nossa vontade. Não, a oração não serve para isso. Com essas palavras, Jesus colocou a vontade do Pai, a vontade de Deus, acima dos seus próprios interesses. Lembra lá no Getsêmani, a mesma passagem de Lucas e também Mateus 26, Jesus falando a Deus em oração, ele fala: Senhor, se possível, faça esse cálice de mim, que era justamente a sua morte, o seu sacrifício. Todavia, não se faça como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava querendo e desejava que Deus fizesse a vontade dele, de Deus, não a sua. Com essas palavras, Jesus colocou a vontade de Deus acima dos seus próprios interesses. Quando nós colocamos a nossa vontade indevidamente acima da vontade de Deus, a nossa oração passa a ser apenas uma oportunidade de fazer apenas pedidos a Deus. Quando colocamos a nossa vontade indevidamente acima da vontade de Deus, a nossa oração passa a ser apenas pedidos, exclusivamente pedidos. Terceiro ponto, devemos reconhecer a nossa dependência de Deus para as necessidades físicas. Ele diz: dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Essas palavras de Jesus não é uma exigência de abundância e riqueza, de forma alguma. Aliás, Jesus nunca ensinou a busca pelo materialismo. Jesus, com essas palavras, nos mostra a sua dependência de Deus para as suas necessidades. Nós precisamos de Deus, amados, todos os dias, no momento em que nós levantamos, até o momento que nós dormimos, até o ar que nós respiramos, é Deus que nos dá. É Deus que nos dá os livramentos durante o dia, da violência, da maldade dos homens. É Deus que nos concede sua bondade, a sua misericórdia. A palavra de Deus fala que sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Quarto e último ponto, devemos reconhecer a nossa dependência de Deus para as bênçãos espirituais. Perdoa-nos os nossos pecados, pois perdoamos também a todos aqueles que nos devem. Vamos refletir um pouco mais nesse trecho. Perdoa-nos os nossos pecados. Primeiro, devemos entender, precisamos do perdão de Deus. Por que nós precisamos do perdão de Deus? Nós somos pecadores. Todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Não há sequer um justo, sequer. O salário do pecado é a morte. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Certa vez, Jesus estava no templo e chegou um grupo de pessoas levando uma mulher que havia sido pega em adultério.
E aquela multidão chega: Senhor, essa mulher aqui, essa pecadora, ela foi pega em adultério, e a lei de Moisés nos diz que ela deve ser morta, que ela deve ser apedrejada. O que é que o Senhor diz sobre isso? O que é que o Senhor fala sobre essa mulher, sobre a atitude dessa mulher? Jesus olha e baixa a cabeça. Como se eles insistissem, Jesus levanta a cabeça e diz: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver cometido pecado algum, jogue a primeira pedra nessa mulher. E baixou a cabeça novamente. As pessoas, pressionadas pela consciência, foram saindo uma após uma. Jesus depois levantou a cabeça, olhou para aquela mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, foram embora. Jesus diz: olha, eu não vou te condenar, nem eu vou te condenar. Vais e não peques mais. Jesus perdoa aquela mulher. Todos, amados, somos pecadores. Nós não merecíamos o perdão do nosso Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus, o Senhor nos perdoa de todas as nossas transgressões. Então, primeiro ponto, somos pecadores. Segundo ponto, precisamos perdoar. Todo aquele que entregou a sua vida a Jesus tem comunhão com Deus. Todo cristão deve ter comunhão com Deus. Portanto, nós precisamos perdoar uns aos outros. A nossa comunhão com Deus, amados, ela é condicionada a várias situações, entre elas, a forma como nós tratamos as pessoas. Quer ver um exemplo? Jesus, ele não tratou com desrespeito aquela mulher. Jesus foi gentil com aquela mulher. Jesus tratou aquela mulher com carinho. Jesus era Deus. A lei era de Deus. Mas Jesus amou aquela mulher. Jesus perdoou aquela mulher. Então, amados, o que existe é uma grande verdade, e essa verdade ela é inegociável. E a verdade é a seguinte: quem se recusa a perdoar o seu próximo, simplesmente não será perdoado por Deus. É a própria palavra do Senhor que afirma isso. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus, preste atenção, Deus não pode perdoar os nossos pecados. Irmãos, Jesus é o nosso exemplo maior. Muitas vezes, nós acusamos as pessoas pelas suas falhas, nós colocamos palavras duras às pessoas por certas deficiências que nós achamos que ela tem. Muitas vezes nós tomamos o lugar de acusadores, de juiz. Às vezes as pessoas estão mal espiritualmente e nós acabamos de matar elas com as nossas palavras duras. Muitas vezes as pessoas precisam de amor, carinho, de um abraço, de uma palavra amiga, mas muitas vezes o que nós fazemos, nós acabamos de enterrar essa pessoa. Falta de amor, falta de carinho. A igreja é um hospital, é um grande hospital. Amados, aqui só existem doentes. Médicos, só Jesus, só Deus. Todos nós somos enfermos. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Aquele que conhece um pouco mais a palavra e aquele que conhece um pouco menos a palavra, perante Deus, é a mesma coisa. Não existe diferença para Deus. Do mais humilde
ao mais formado, todos nós somos iguais perante a Deus. Muitas vezes um irmão se afasta da igreja por causa de uma palavra nossa, uma palavra mal colocada. Aí você vai dizer, mas o irmão é muito sensível. Não, irmão, às vezes nós é que somos insensíveis com as nossas palavras. Vamos tomar cuidado com o que nós falamos para nossos irmãos. Vamos tratá-los com amor, com carinho, ajudar nas dificuldades, irmãos. Jesus aqui é o exemplo. Jesus poderia ter falado, realmente a lei de Moisés fala isso. Vamos cumprir a lei de Moisés. Não, a lei do amor, a lei da graça, é isso que nós vivemos hoje, amados. Nós não precisamos de ninguém a mais para nos acusar, além do inimigo, Satanás. Precisamos não, irmãos. Terceiro e último ponto. Nós precisamos do auxílio de Deus para não pecar. Deus tem o poder para nos ajudar a derrotar o nosso inimigo. Paulo nos garante isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará livramento, de sorte que possais suportá-la. Nós precisamos, amados, do auxílio de Deus para não pecar. Nos momentos de grandes aflições, Jesus orou a Deus, e como resultado disso, ele saiu preparado, fortalecido, para suportar inclusive o sacrifício da cruz. Jesus encontrou o apoio necessário todas as vezes que se colocou na presença de Deus, na presença do Pai, em oração. Como está a sua vida de oração, amados? Como está a nossa vida de oração? Está satisfeito com ela? Se a resposta é sim, como diz o nosso irmão Marcos, há sempre espaço para melhorar. Continue na presença de Deus todos os dias, como fez Jesus. Ele gostava de ir para o monte para falar com Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos que sair da multidão, muitas vezes nós temos que nos afastar das pessoas e procurarmos um local para orar a Deus, para entrar em comunhão com o Pai, para ouvir a voz do Senhor. Jesus muitas vezes fez isso, amados. Vamos continuar lutando, pedindo a Deus para nos auxiliar nessa guerra. Nós estamos numa guerra, amados. Não pense que o cristianismo é coisa oba-oba, coisa fácil. Não é, amados. Pois aqueles que realmente estão comprometidos com Jesus, trabalham e trabalham arduamente. Se você acha que a vida de cristão é fácil, é cômoda, é só alegria, você precisa repensar o seu cristianismo. Cristianismo é arregaçar as mangas, é suar, é chorar, é se deixar o seu próprio eu de lado e fazer muitas vezes a vontade de Deus e do seu próximo. Cristianismo é isso, amados. Não existe cristianismo barato. Jesus pagou um alto preço. Nós devemos cada vez mais atentarmos para isso. Cristianismo não é só vir ao culto aos domingos, você está nessa cadeira e ir para casa, depois passar a semana inteira fazendo a sua vida, depois retornar aqui. Não, irmão, não é isso não. Cristianismo é compromisso, é amar a causa de Deus, é se envolver, é se dar, é usar seus talentos, seus dons para o crescimento da igreja. Pensem sobre isso, peçam a Deus esclarecimento, se você acha o contrário. Jesus valorizava a sua comunhão com Deus. Paulo nos ensina que devemos fortalecer cada vez mais e pegar as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo diz que a oração, a leitura da palavra, a comunhão, o serviço uns aos outros, isso é o significado de armadura de Deus, irmãos. Você está pegando a armadura de Deus, você está usando
essas armas, não adianta nada um soldado ir para a guerra com seu fuzil, se ele não tiver munição, meu irmão. Não adianta nada, ele vai morrer. Um soldado armado com um fuzil, mas sem munição, não adianta nada. Da mesma forma, um cristão foi batizado, possui o nome de cristão, mas se ele não tem munição para colocar nessa arma, ele está fadado a morrer. Reflitam sobre isso, meus irmãos. Reflitam sobre isso. A nossa vida é muito curta. Como é que nós temos levado o nosso cristianismo? Jesus valorizava, como eu falei, a sua comunhão com Deus. Jesus entendia melhor do que qualquer outra pessoa que ele não podia perder a oportunidade de estar com Deus. Jesus desejava manter essa comunhão com o Pai. Jesus sempre soube colocar Deus acima de qualquer outra coisa. Quando tinha que escolher entre o sono e a oração, Jesus escolhia estar na presença de Deus. Optar entre as multidões e o Pai, ele escolhia estar com o Pai. A quem nós temos escolhidos? Os nossos amigos, os nossos passeios na praia, o nosso sítio, o nosso carro, a nossa família. A quem nós temos escolhidos, amados? Faça a escolha correta. Jesus fez a escolha correta. Você acha importante esse culto no primeiro dia da semana? Amém. Você valoriza esse culto que é levado a Deus, que é para a glória e honra do Senhor? Amém. Ou você troca esse culto, esse momento de comunhão por qualquer coisa banal? Nada é mais importante do que estar na presença de Deus, do que ter comunhão com Deus. E eu não falo isso dizendo que o culto é a coisa mais importante para o cristão. Você pode estar na presença de Deus em outros locais, mas se você pode estar aqui conosco, unidos, um só Espírito, louvando a Deus, venha, amados. É importante você estar aqui. Não deixe por nada a comunhão com o seu Deus, e estar com essa igreja, estar com a irmandade. Valorize o sacrifício de Jesus. Qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a minha escolha? Irmãos, a oração realmente foi exemplar na vida de Jesus. Que nós também, como discípulos de Jesus, possamos seguir o seu exemplo. Orem a Deus, vençam as barreiras, as dificuldades que te impedem de estar na presença de Deus. E eu tenho certeza que todos nós seremos um dia chamados de vencedores pelo Senhor. Venham aqui, benditos do meu Pai, vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado.